Dando continuidade ao assunto da Jacinta, nessa segunda parte, vamos pegar a partir do momento em que ela adoeceu e foi levada para Lisboa. Em fins de outubro de 1918, Francisco e Jacinta adoeceram quase ao mesmo tempo. Ela pegaram a gripe espanhola, que dizimou muita gente. Indo visitá-los, a Lúcia encontrou a Jacinta no auge da alegria. E ela explicou a causa. Então, a Jacinta estava tinindo de alegria. Nossa Senhora veio nos ver. Então, veja, são outras aparições que se deram posterior às aparições grandes na Cova da Iria. Nossa Senhora veio nos ver e disse que vem buscar o Francisco muito breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Veja só, uma menina de 7, 8 anos. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital, que lá sofreria muito. Ela estava contente. Que sofresse pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei se tu ias comigo. Disse que não. Isto é o que me custa mais. Disse que ia minha mãe levar-me e depois fico lá sozinha. Vejam, hoje em dia tem um surto de conservadorismo que, graças a Nossa Senhora, está crescendo. Não sabemos no que vai dar isto. Mas uma pergunta que é legítimo se colocar, se isso não será fruto desse sofrimento que essa menininha se permitiu, aceitando o que Nossa Senhora queria. Vamos ver mais na frente o que vem ainda. Já me falta pouco para ir para o céu. Tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Não é uma qualquer coisa, já falamos sobre isso. O Imaculado Coração de Maria, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, é que as pessoas se tornem com a mentalidade de Nossa Senhora. Elas renunciem a tudo aquilo que não está de acordo com a mentalidade de Nossa Senhora e se ponham numa inteira consonância com Nossa Senhora para adquirirem também a mentalidade do Sagrado Coração de Jesus. Isso é importantíssimo. E como ela, vamos ver depois, Nossa Senhora pediu que ela divulgasse a questão dos 5 primeiros sábados, que nós vamos ver posteriormente. Olha agora que coisa misteriosa diz a Jacinta. Quando for para dizeres isso, não te escondas. Dize a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do coração imaculado de Maria. Que lhe as peçam a ela, que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o coração imaculado de Maria. Que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe a entregou a ela. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro do peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Então vejam, ela diz, eu queria frisar essa parte. Quando for para dizeres isso, não te escondas. Dize a toda a gente. Quer dizer, é uma atuação pública. É uma atuação para a opinião pública. A opinião pública precisaria compreender isso e fazer os 5 primeiros sábados, não é? Como seria natural que no mundo inteiro, todas as paróquias católicas, evidentemente, fizessem a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Posteriormente voltaremos a isso. Olha, sabes, diz a Jacinta ainda. Olha, sabes, diz a Jacinta ainda.
Nosso Senhor está triste, porque Nossa Senhora disse-nos para não o ofenderem mais, que já estava muito ofendido e ninguém fez caso. Continuam a fazer os mesmos pecados. Então vejam como é que é isto. Nosso Senhor pediu e ninguém fez caso. Por que ninguém fez caso? Vejam como tudo isso vai preparando uma situação em que é possível, é perfeitamente possível, que, aliás, é mais do que possível, é provável, que venha um castigo para pôr as coisas nos eixos. Em fins de dezembro de 1919, Nossa Senhora apareceu novamente a Jacinta, que assim relatou o fato à prima. Disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital, que não te torno a ver, nem a meus pais, que depois de sofrer muito morro sozinha, mas que não tenha medo, que me vai lá ela a buscar para o céu. Não sei se consigo fazer perceber o grau de entrega dessa alma a Nossa Senhora, a ponto de ter satisfação em sentir que ela ia sofrer mais e que ia ser pelos pecadores. Quanta gente sofre pelos pecadores? A maioria vai atrás de prazer, 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 prazer. Não é? Bom, ela foi para Lisboa e ela ficou primeiramente num orfanato que fica contíguo na igreja de Nossa Senhora dos Milagres. Era de umas irmãs clarissas. E depois ela foi levada para o Hospital Dona Estefânia. No primeiro desses estabelecimentos, quer dizer, no orfanato, ela foi assistida por uma madre, Maria da Purificação Godinho, que tomou nota, embora nem sempre literalmente, das últimas palavras da Jacinta. O mosteiro do Imaculado Coração de Maria, o orfanato depois se transformou em Mosteiro do Imaculado Coração de Maria das Irmãs Clarissas. Ela ficou lá 12 dias, antes de ser transferida para o Hospital Dona Estefânia, onde viria a falecer. No dia 21 de janeiro de 1920, este orfanato recebe a sua mais ilustre criança, Jacinta Marto. Isso eu peguei de um site que conta esses detalhes. A pedido dos pais e do seu médico. Vem para Lisboa para ser internada no Hospital Dona Estefânia, para se tentar a cura da broncopneumonia que a afetava, mas não foi admitida de imediato no hospital. Enquanto ela não tivesse vaga no hospital, foi primeiro encontrar uma casa que a pudesse acolher em Lisboa, para que depois o transporte para o hospital fosse mais rápido. Veja aqui outra aprovação. Nossa Senhora manda uma doença, manda as dores e depois dá uma sensação de abandono, que ela vai para o hospital onde vai morrer, mas ela não consegue vaga nesse hospital. É toda uma história, mas ela aceita e oferece tudo. O objetivo do cônego Formigão, que era um sacerdote que acompanhava Jacinta, era acolhê-la numa família amiga de Lisboa, para que ficasse mais bem acompanhada, mas não foi possível. Penso que por 2 motivos, diz ele. O fato da doença ser contagiosa e o fato das aparições ainda serem um ponto de interrogação. Quer dizer, havia muita gente que não acreditava nas aparições e, portanto, tinha desconfiança com relação aos pastorinhos. Não era fácil estar a acolher uma vidente que não era aceita pela igreja. Explica-nos uma irmã Rita, que essa é do local onde ficou a Jacinta, né? no tal orfanato. Né? Segundo a própria menina, os 12 dias que passaram foram os 12 dias em que mais sofreu. Quer dizer, quando a Jacinta chegou no final dela, isso aqui já é essa irmã Clarissa que está contando, aí os sofrimentos dela foram ao auge. Parece uma coisa terrível, e é terrível, mas vai saber a glória dessa menina no céu.
Bem, não só dores físicas da doença, mas o sofrimento causado pela solidão, o afastamento de Fátima, da família, dos primos, mas no meio do sofrimento havia a consolação da presença de Nossa Senhora. Da parte da Madre Godinho, a religiosa que queria o orfanato com mais irmãs da Ordem Terceira Franciscana, nunca houve dúvida de que Jacinta fosse vidente. Claro, porque ela, conversando com a Jacinta, ela percebeu que a Jacinta era absolutamente acima do comum. A Madre Godinho acreditou sempre que ela era vidente de Fátima, principalmente quando falava com uma menina de 9 anos que lhe dava tantos e bons conselhos. Seja amiga do silêncio e da santa pobreza. Ela está falando com uma religiosa, né? E a Madre Godinho, impressionada com a sabedoria de uma criança tão pequena, perguntava-lhe como é que ela sabia tantas coisas. A Jacinta, com simplicidade, dizia que Nossa Senhora quem mas revelou. E isso aumentou a certeza. Até por aqui, a Jacinta tocou a eternidade e o céu, como em Fátima. Isso levou à transformação da sua vida. Se as pessoas soubessem o que é a eternidade, mudariam de vida, dizia a amada Godinho. Quais católicos pensam na eternidade? Até que um dia a Madre Gotinha foi surpreendida por uma revelação inesperada. Num dos dias, quando a Madre apareceu para a visitar e se foi sentar numa cadeira, a Jacinta impede-a e diz: "Não sente aí", que foi aí que Nossa Senhora esteve sentada. A partir desta referência da Jacinta, a Madre Godinho percebeu que Nossa Senhora a acompanhava ainda aqui em Lisboa. Que bonito isso, que bonito isso. Foram poucos os dias que Jacinta passou na Estrela. A Estrela é o orfanato, mas frutuosos. Ela era uma criança que falava pouco, mas teve uma relação muito próxima e familiar com a Madre Godinho. O fato de estar numa casa com sacrário era uma alegria, e passava muitas horas ali na grade, ao lado do quarto de Jacinta. Tinha uma janela com grades que permitia olhar para dentro da capela do mosteiro. Ela ficava ali olhando para Jesus Eucaristia e assistia à Eucaristia e para receber a comunhão das mãos do sacerdote, conforme a foto que nós estamos mostrando. Percebendo que esse era um espaço importante de ser preservado, as irmãs Clarissas, ao fundarem o mosteiro, mantiveram o quarto da Jacinta e o espaço adjacente com a janela que dava para o interior da sua capela, como estavam quando Jacinta esteve lá. Para além disso, arrumaram num armário algumas das relíquias da futura santa, como uma roupa, um terço e as cartas que a Madre Godinha trocou com os pais e as autoridades eclesiásticas de Fátima, entre outros objetos. Realmente tem lá, tem um mostruário, tem várias peças, inclusive tem um vestidinho dela que dá para se ver. Mesmo que isso signifique abrir a porta todos os dias, diariamente as pessoas batem-nos à porta. Continua uma peregrinação lá, desse local. Os grupos organizados vêm mais do estrangeiro. Chama atenção. Por que mais do estrangeiro? Não seria natural que fosse mais de Portugal? Os portugueses vêm sozinhos. Quando vão, então vai um ou outro sozinho. Porque passam por aqui, batem a porta e pedem a alguma irmã para os acompanhar. Principalmente neste ano do centenário, portanto, ano passado, os portugueses estão mais despertos para a mensagem. Isso é muito bom, porque o grande problema é que a mensagem não é falada. E para revisitar todos os locais que foram tocados pelo céu e pelas vidas dos pastorinhos, conta. Visitas que impressionam pelos relatos de graças e milagres. Os grupos estrangeiros vêm com uma fé imensa de que é um lugar de graça e aqui obterão as graças que pedirem. É impressionante ver as conversões, foi porque ela sofreu,
e os pequenos milagres que Deus vai operando através da fé daqueles que se confiam no quarto da Jacinta, ou nas orações que pedem às irmãs. Confessa esta irmã, Clarissa, que adianta que as pessoas pedem graças e depois vêm dizer-nos que elas foram concedidas. Uns escrevem-nos cartas e temos estrangeiros que voltam ao ano seguinte noutra peregrinação, lá com a família, só para agradecer, relata. Bom, mas a Jacinta teve outras visões também importantes, e que foram as seguintes. Vamos ver algumas delas, né? Por exemplo, sobre a guerra. Nossa Senhora disse que no mundo há muitas guerras e discórdias. As guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. Ora, veja como é que é. A gente tem muita notícia de guerra agora, guerra de um lado, do outro. Pouca coisa que se vê é um país pedir perdão a Deus pelos seus pecados, para Deus afastar as guerras que acontecem. Haverá. Mas a gente vê que na maioria das guerras o noticiário não indica isto. Deveria ser muito palpável. O clero todo deveria promover atos de reparação, atos de pedidos de perdão, atos de emenda de vida e de praticar os mandamentos. Não se vê a notícia. Continua ela. Nossa Senhora já não pode suster o braço de seu amado filho sobre o mundo. Se o castigo ainda não veio, é porque Nossa Senhora está segurando. E está segurando, esperando a conversão inteira daqueles que ela que deseja que atravessem os dias vindouros e cheguem ao reino de Maria. É preciso fazer penitência. Se a gente se emendar, ainda Nosso Senhor valerá o mundo. Mas se não se emendar, virá o castigo. Claramente dito aqui, de castigo. Claramente. Bom, isso foi em 1920, mais ou menos. Foi em 1920. Veja agora como é que está o mundo. Nosso Senhor está profundamente indignado com os pecados e crimes que se cometem em Portugal. Por que Nosso Senhor está indignado? E como é que tem gente que diz que ele perdoa tudo e a todos? Cuidado. Por isto, um terrível cataclismo de ordem social ameaça o nosso país e principalmente a cidade de Lisboa. Desencadear-se-á, segundo parece, uma guerra civil de caráter anarquista ou comunista, acompanhada de saques, morticínios, incêndios e devastações de toda espécie. A capital converter-se-á numa verdadeira imagem do inferno, na ocasião em que a divina justiça, ofendida, infligir tão pavoroso castigo, todos aqueles que o puderem fazer fujam dessa cidade. Este castigo, agora predito, convém que seja anunciado pouco a pouco e com a devida discrição. Isso é explicável, para evitar um pânico generalizado. Mas tem que ser numa medida em que as pessoas se convertam e realmente mudem de vida. E converter-se é aderir aos 10 mandamentos, praticar as verdades do credo inteiramente, crer nas verdades do credo inteiramente e praticar eximiamente os mandamentos. Se os homens não se emendarem, Nosso Senhor enviará ao mundo um castigo como nunca se viu igual. E antes dos outros países, a Espanha. Então, realmente, a guerra civil de 36, 39 na Espanha foi espantosamente violenta. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, violentíssima. A humanidade se emendou? Não se emendou, infelizmente. Jacinta falava também de grandes acontecimentos mundiais que se deviam realizar por volta de 1940. Bom, logo veio a Guerra Mundial. Sobre os sacerdotes e os governantes. Minha mãe, peça muito pelos pecadores. Quer dizer, rezar pelos pecadores é fundamental. É um pedido fundamental que Nossa Senhora quer que se faça. Peça muito pelos padres.
rezar muito pelos padres. Peça muito pelos religiosos. Os padres só deviam ocupar-se das coisas da igreja e não de um monte de outra coisa, de invasão de terra, de ações sociais no meio de índios, que não é para converter os índios, mas é para fazer voltar o esquema pagão dos índios. E agitações sociais de todo jeito, ao invés de estarem fazendo revolução, deveriam ter vida interior densíssima, serem santos e virtuosos, atenderem bem às confissões e ajudarem os seus fiéis a se santificarem. Não quero dizer que não haja padres assim. Não são tantos quanto deveriam ser. Infelizmente, são muito menos do que deveriam ser. Os padres devem ser puros, muito puros. Olha, eu tenho documento de um padre, num lugar X e Y, que eu não devo mencionar aqui, no Brasil, que promove o concurso de misses. E ele se põe no meio daquelas moças todas seminuas para fazer isto. Que pureza achar que tem por trás disto? Isso vai de acordo com a virtude da pureza? A Jacinta está batendo nessa tecla. Os padres devem ser puros, muito puros. A desobediência dos padres e dos religiosos aos seus superiores e ao Santo Padre ofende muito a Nosso Senhor. Bom, esse aqui seria um outro capítulo, porque as coisas estão chegando num ponto hoje, que o maior castigo hoje é a citação da nossa Santa Igreja. Minha madrinha, peça muito pelos governos. Ai dos que perseguem a religião de Nosso Senhor. Aqueles que impõem aos católicos praticarem coisas que violam profundamente a consciência católica. A consciência católica é por onde o católico se sente obrigado a cumprir aquilo que Deus quer. Se o governo deixasse em paz a igreja e desse liberdade à santa religião, era abençoado por Deus. Isso naquela época, porque do jeito que as coisas estão hoje, a gente não sabe o que dizer. Tudo decaiu tanto que a situação realmente se agravou imensamente. Sobre o pecado. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Isso a Jacinta diz. Nunca se pecou tanto o pecado da carne quanto se peca hoje. Basta sair à rua. Basta ter... Só para ter uma ideia, eu vou projetar aqui uma imagem de como eram os banhos de mar do tempo das aparições. Está sendo projetado. Agora, relaciona isso depois com outras coisas que a gente vê nas ruas, hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. Quer dizer, Nosso Senhor está super ofendido com as modas como estão hoje. Isso é evidente. Né? As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Quer dizer, as máquinas que fazem a moda puxam sempre no sentido oposto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam tudo para mudar de vida. E isso onde é que devia ser inculcado? Os homens perdem-se porque não pensam na morte de Nosso Senhor e não fazem penitência. Quem gosta de pensar na paixão de Nosso Senhor? Quem gosta de realmente fazer uma boa via sacra, como se deve, e depois levar a sério tudo aquilo que a paixão de Nosso Senhor implica? Muitos matrimônios não são bons, não agradam a Nosso Senhor e não são de Deus. Isso diz tanta coisa. Está acontecendo tanta coisa. Tem tanto casamento suspeito, tem tanta coisa absurda que falam por si. Sobre as virtudes cristãs. Minha madrinha, não ande no meio do luxo. Fuja das riquezas. Ela era religiosa, né? Seja muito amiga da santa pobreza e do silêncio.
Tenha muita caridade mesmo com quem é mau. O que é essa caridade? Não é complacência com o pecado. É querer fazer o bem e querer a conversão dos maus. Não fale mal de ninguém e fuja de quem diz mal. Quer dizer, diz detrações e demolições de personalidade, etc. Isso, sobretudo entre os bons, não pode existir. Tenha muita paciência, porque a paciência leva-nos para o céu. A mortificação e os sacrifícios agradam muito a Nosso Senhor. A confissão é um sacramento de misericórdia. Por isso é preciso aproximarem-se do confessionário com confiança e alegria. Sem confissão não há salvação. Mas essa é a confissão no estilo do sacramento como ele sempre foi, onde a pessoa vai, se humilha e se acusa as próprias faltas. Não é? E não é um mero bate-papo com o padre, e que parece uma conversa sem finalidade última, que é o arrependimento do pecado, o firme propósito de não pecar mais e o convite à santidade. A Mãe de Deus quer mais almas virgens que se liguem a ela pelo voto de castidade. Não está dizendo necessariamente que são religiosas. Pode ser leigas também. Para ser religiosa é preciso ser muito pura na alma e no corpo. E sabes tu o que quer dizer ser pura? Perguntou a Madre Gordinha. Sei. Ser pura no corpo é guardar a castidade. E ser pura na alma é não fazer pecados. Não olhar para o que não se deve ver, não roubar, não mentir nunca. Dizer sempre a verdade, ainda que nos custe. Quem não cumpre as promessas que faz a Nossa Senhora, nunca terá felicidade nas suas coisas. Eu pego aqui as pessoas que fazem a consagração à Nossa Senhora. É bom ter muito presente isso, como a gente precisa levar a sério essa consagração à Nossa Senhora. Os médicos não têm luz para curar bem os doentes porque não têm amor de Deus. Quer dizer, quando o médico é ateu, não tem fé, ele não tem graça para curar, não tem ajuda para curar. Quem foi que te ensinou todas essas coisas? Pergunta a Madre Gordinha. Foi Nossa Senhora. Mas algumas penso-as eu. Gosto muito de pensar. 10 anos. Notando que muitas visitas conversavam e riam na capela do orfanato, Jacinta pediu a Madre Gordinha que as advertisse da falta de respeito que isso constituía para com a presença real. Não dando tal medida resultados satisfatórios, pedia que comunicasse isso ao cardeal. Nossa Senhora não quer que a gente fale na igreja. Bom, já não digo a bagunça hoje na qual se transformaram os cultos em muitas das igrejas. Né? Rezemos. Tudo aquilo que faz uma barulhada e faz uma agitação e que faz não tem a ver com a verdadeira postura que se deve ter diante do Santíssimo Sacramento. Vamos para mais um intervalo agora. E daqui a pouco retomamos para a terceira parte.